filmes. Algo assim devastador, realmente. Se por um lado nós não tivemos o número de óbitos que nós tivemos no mês anterior, por outro lado nós tivemos assim, um cenário bem impressionante, algo que até então nós não tínhamos visto. Até que no mês de setembro, infelizmente, nós voltamos a falar do maior desastre da história do Rio Grande do Sul. E é muito triste, a cada grande evento, a cada grande desastre, nós voltarmos a falar no maior desastre da nossa história. Nós estamos falando do desastre lá do Vale do Taquari, que mais adiante eu faço um recorte específico nele. Mês de setembro, mesmo desastre, na mesma região, praticamente os mesmos limiares que foram observados, seja chuva, seja de níveis de rios, seja de danos que nós tivemos por um lado. Por outro lado, nós não tivemos o mesmo número de óbitos, porque pegou uma região que estava muito fragilizada em razão do que tinha acontecido no mês de setembro, mas nós estamos falando praticamente do mesmo evento, até que no ano seguinte tivemos o maior de todos os desastres, que inicia no final do mês de abril, no dia 27 de abril de 2024, e entra o mês de maio adentro, com o caminho das águas aí, que inicia na região central, região dos vales, região metropolitana e, por fim, a região sul do nosso estado. Mas eu peço licença para falar sobre o desastre de 2023. 4 de setembro de 2023. Como eu falei, um desastre na região do Vale do Taquari. Foram 107 municípios impactados. Infelizmente, tivemos lá 54 óbitos. Ainda temos pessoas desaparecidas, que as famílias sequer puderam se despedir dos seus familiares, porque não foram localizados, ainda estão na condição de desaparecidos. Faço uma pergunta, que estado, que país estaria preparado para, de uma hora para outra, acolher em abrigos públicos mais de 5 mil pessoas? Tivemos ali naquela região, o desastre que foi regional, mais de 5 mil desabrigados, ou seja, pessoas que precisaram ir para abrigos públicos. Mas mais de 20 mil pessoas precisaram sair das suas casas. Buscaram outras alternativas, em casa de familiares, através do aluguel social, da rede hoteleira, porque foi um desastre, naquele momento, sem precedentes. Nós tivemos 27 municípios que decretaram estado de calamidade pública e outros 77 municípios em situação de emergência. Um ou outro que ainda fizeram seus decretos municipais, mas de nível 1, como nós chamamos tecnicamente, onde o município tem capacidade de absorver esse desastre sem necessidade de recurso, seja do Estado, seja do governo federal. Faço um novo recorte no dia 27 de abril de 2024, onde, infelizmente, voltamos a falar do maior desastre da história do Rio Grande do Sul. Falamos sobre isso em junho de 23, em setembro de 23, em novembro de 23 foi o mesmo desastre, mas não teve o mesmo óbito. E 27 de abril de 2024, o maior de todos eles, e a minha vela está acesa lá em casa até hoje, para que nunca mais o Estado passe por aquilo que nós passamos no ano de 2024. 478 municípios foram afetados por esse desastre. Isso significa dizer que 95% do estado foi afetado por esse desastre. De 497 municípios, 478 foram impactados. Infelizmente, até aqui, 185 óbitos e outras dezenas, são 23 desaparecidos, que, como eu falei anteriormente, que as famílias não podem sequer se despedir dos seus familiares. Faço novamente a mesma pergunta. Que estado, que país estaria preparado para, de uma hora para outra, acolher em abrigos públicos mais de 80 mil pessoas? Esse desastre aqui, ele traz, assim, sucessivos desafios. Seja na questão da logística, seja pelo colapso de rodovias, aeroportos, seja pela questão dos desabrigados. Observem aqui, nós tivemos mais de 80 mil pessoas que precisaram ir para abrigos públicos. Mas se nós formos falar de pessoas que precisaram sair das suas residências, são mais de 500 mil pessoas. Então,
esse desastre traz desafios assim, gigantescos, são mais de 2 milhões, foram mais de 2 milhões de afetados, 95 municípios em estado de calamidade pública, 323 em situação de emergência, e tivemos ainda outros 36 municípios, praticamente da região sul do estado, que tiveram seus decretos municipais homologados pelo governo do estado, que não entraram no decreto estadual desses 95 e desses 323. Então, foram 478 municípios impactados por este evento. Eu vou convidar o Pedro, nosso hidrólogo. Eu quero registrar aqui a presença, levanta aqui um pouquinho, Ana Maria, por favor, da Tenente Coronel Ana Maria, que é a diretora do Departamento de Gestão de Riscos da Defesa Civil do Estado. Conosco aqui a nossa equipe de técnicos aqui da Defesa Civil. O Pedro é o nosso hidrólogo, que estava conosco lá nesses piores momentos da nossa história, que vai falar um pouco especificamente do evento que nós tivemos em 2024. Pedro, por favor. Obrigado. Então, aqui a ideia é só falar rapidamente sobre a experiência que foi o monitoramento, a equipe de monitoramento nesses eventos, né? Principalmente aqui focando em 24. Então, começando, a gente tinha uma equipe bem enxuta, a gente tinha 3 meteorologistas e 2 hidrólogos, então essas carinhas aqui, a gente não é muito da foto, claramente. Mas então, como vocês, quem é do Rio Grande do Sul pelo menos sabe, então a gente tem esse conjunto de bacias ali, de modo que está mostrando que a gente tem muitas cidades próximas a rios, muito próximas. Então a gente tem muitos problemas do ponto de vista hidrológico, principalmente com inundações. Então, na época, a gente atuava como estado de situação ainda, então a gente trabalhava muito com a Defesa Civil, mas ainda não era um órgão, digamos assim. Então, a gente tinha essas 5 pessoas que trabalhavam fazendo a previsão e monitoramento hidrológico. Né? Então, a gente utilizava, então, um conjunto de estações, como vocês imaginam, né, pluviométricas e hidrométricas aqui do Rio Grande do Sul. E a grande questão aqui é que a gente tinha muitos vazios no estado. Então, se vocês olharem aqui, a gente tinha um vazio muito grande na região central, a gente tinha vazios aqui também. Então, essa condição de vazios de monitoramento nos gera problema tanto na previsão quanto no monitoramento hidrológico, porque a gente não consegue dizer se está chovendo ou não naquele local. E uma interpolação, às vezes, a gente vai estar subestimando um dado de chuva, que é um problema que ocorreu nas cheias de 24. Então, aqui eu deixei destacado, né? Então a gente tinha um conjunto de estações insuficientes no estado. Do ponto de vista meteorológico, poucos radares, ou inoperantes, né? E do ponto de vista ainda hidrológico, né, a gente tinha dados não confiáveis ou falhos. Então, a gente já tinha vazios e ainda assim, os dados que a gente tinha, muitos não funcionavam, a estação estava estragada. E a gente vinha ali em 24 de 2 enchentes muito grandes, graves, né? Então, muitas estações estavam em manutenção. Então, foi uma situação bem crítica. E aí, a gente chega no período da inundação de abril e maio, 24. E aí, a gente chegou num outro problema. Os modelos meteorológicos, que boa parte deve conhecer, então, principalmente o modelo europeu e americano, que é o mais usado, né? Eles apresentavam resultados divergentes, muito divergentes, e fora dos locais que realmente choveu com maior intensidade. Então, com isso, a gente tinha previsões hidrológicas boas, mas não tão boas, tão próximas do que ocorreu. E isso fica bem claro, se vocês tiverem noção, ou lembrarem do evento, né, que as chuvas ocorreram nessa região aqui com maior intensidade. E o vermelho aqui, ele é menor que o roxo, claramente. Né? Então, as chuvas elas foram mais acima do que realmente estava previsto. E, de certa forma, no pior lugar possível. Então, a gente, com isso, teve as piores cheias. Então, na questão de monitoramento, como comentado, né, a gente já tinha o problema de poucas estações. E ainda nessa região aqui mais central, que é as regiões aqui, Porto Alegre, Baixo Taquari, Baixo Jacuí, as estações que funcionavam, no meio do monitoramento, pararam de funcionar. Então, chegou em algum momento que a gente já tinha poucos dados, e aí começou a ter menos ainda.
Então começou uma situação em que a gente precisava de pessoas no local, nos avisando, nos comunicando assim, o rio está em tanto. E que conseguia dizer, então a gente está subindo, continua subindo. Então teve um evento bem crítico, né? Aqui um exemplo só é a estação do Cais Mauá, aqui, que ela ficou praticamente embaixo d'água. Então isso ocorreu em vários locais, a estação levada e tal. Então foi um problema muito crítico. E aqui, só mostrando, então, se vocês lembrarem que eu mostrei antes, era a previsão de chuva, né? E aqui onde realmente ocorreu. Então bem acima de onde estava previsto e em maior volume. Aqui o tempo é maior também, mas confia em mim, foi muito mais do que era previsto. Então a gente tinha previsões de até 400 milímetros e chegou a 700 em algum momento. Então tudo combinou para que a gente tivesse um problema assim catastrófico. E aqui então o reflexo nos rios foi a maior cheia do Rio Taquari, a maior cheia do Caí, a maior cheia do Guaíba, a maior cheia do Caí, a maior cheia dos Sinos, e o único que não teve a maior cheia da história foi o Gravataí, que é aqui do lado da região metropolitana, que a chuva ainda não chegou a ser bem aqui, né? Mas tirando o Gravataí, toda a bacia do Guaíba apresentou as maiores cheias da história. E então, vocês imaginem a situação que a gente enfrentou aqui, né? Então, então aqui eu só queria, eu tinha um slide de spoiler que o Coronel Coelho acho que cortou, mas era para dizer que aquela equipe de 5 pessoas hoje é facilmente mais de 20 pessoas já. A gente tem um corpo técnico muito maior, tanto de meteorologistas quanto de hidrólogos, tanto de modelos diferentes para fazer as previsões. E aí eu vou deixar o Coronel dar o resto dos spoilers, mas não vou cortar aqui. Perfeito. Mais para lá? Tá bom? Perfeito. Eu estava no lugar certo, então. E o Pedro quer dar notícia boa ainda. Notícia boa quem dá sou eu. Enfim. Então, senhores e senhoras, esse foi o cenário que nós tivemos nos anos de 2023, e especialmente no ano de 2024. Então, fiz um resgate do que ficou para trás, né? Agora, onde nós estamos e onde nós queremos chegar. O governo do Estado, ele lança, no dia 24 de maio de 2024, a sua estratégia de reconstrução, resiliência e adaptação, que é o Plano Rio Grande, que é a diretriz do governo do Estado, do governador Eduardo Leite, para enfrentar esta grande crise. Isso foi lá no dia 24 de maio. Na semana seguinte, meados do dia 1º de junho, 2 de junho, nós sentamos com o governador e apresentamos a proposta da Defesa Civil para o enfrentamento desses desastres através do Programa Estadual para a Gestão, volto a falar, integrada de riscos de desastres. Este programa ele foi pensado a partir de 3 pilares. Era insuficiente fazer gestão de desastres, de sucessivos desastres, com 40 pessoas, pensando em 9 coordenadorias regionais, pensando em 497 municípios. Era inviável, nós precisávamos incrementar este número de pessoas. Segundo pilar, nós temos, na verdade, a Lei 12.608, que é a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, mas nós não tínhamos uma norma estadual. Então, nós precisávamos de uma política estadual de proteção e defesa civil. E, por fim, depois de tudo aquilo que nós vivemos nos anos de 2023, 2024, especialmente, nós precisávamos melhorar as nossas infraestruturas. Que tipo? Todo tipo de infraestrutura. Nós precisávamos melhorar nosso monitoramento, nós precisávamos de um espaço adequado, de um centro de gestão de desastres, nós precisávamos melhorar as nossas regionais, nós precisávamos investir em tecnologias. E a partir daí, nós começamos a apresentar alguns projetos, né, para essa estrutura de governança do Plano Rio Grande, né, através da Secretaria da Reconstrução Gaúcha, através do Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática,
que foi uma forma do governo do Estado trazer para dentro dessa governança a ciência, trazer academia, trazer pesquisadores, cientistas, que para nós, enquanto órgão responsável pela proteção e defesa civil do Estado, foi muito importante. Porque nós, a partir de então, tivemos ao nosso lado especialistas com quem nós discutimos muitos dos projetos que nós vamos apresentar aqui para os senhores e das senhoras. Porque o recurso que se tem para fazer tudo isso, ele é finito. Quando a gente fala em 14 bilhões e 700 bilhões, se pensa que é um recurso que vai resolver o problema. É um recurso que ele é finito e que nós não podíamos errar nesses projetos. Então, para nós, muito importante ter ao lado o Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática para aqueles projetos que nasceram dentro da Defesa Civil fossem submetidos à apreciação desse conselho para esse comitê, para ver se nós estávamos no caminho certo, como nós estamos. Esses projetos que foram apresentados pela Defesa Civil, eles estão inseridos dentro daquela mandala lá do Plano Rio Grande em 2 eixos, que são os eixos do diagnóstico e da preparação. Mas é importante dizer, parece que a Defesa Civil do Estado, ela começa a se movimentar a partir dos eventos, e não é verdade. Nós assumimos esse compromisso com o governador Eduardo Leite já lá em novembro, início de dezembro de 2022. E eu sempre brinco, né, que se eu tivesse ideia do que fosse vir pela frente em 2023, talvez tivesse pensado 2 vezes se iria aceitar liderar a Defesa Civil do Estado ou não. Mas, a gente brinca, mas o que nos motiva são desafios, né? Mas é muito triste quando esses desafios eles passam por perda de vidas, como nós tivemos nesses 2 anos. Mas quando nós assumimos esse compromisso, então, em janeiro de 2023, reunimos com a nossa equipe e fizemos um diagnóstico daquilo que nós precisávamos avançar enquanto órgão responsável por proteção e defesa civil. Só que nós fomos devorados por sucessivos eventos. Como eu falei, em menos de um ano nós tivemos pelo menos 10 eventos extremos. Mas nós tínhamos o diagnóstico. E nesse diagnóstico, nós identificamos que nós, na região talvez mais vulnerável do estado, que é Porto Alegre, a região metropolitana, nós precisávamos do melhor monitoramento. Então trabalhamos num termo de referência e conseguimos assinar esse contrato do primeiro radar meteorológico do estado, que está aqui em Porto Alegre, ainda no ano de 2023, em dezembro de 2023. E ele foi instalado em agosto de 2024, ou seja, depois dos eventos de 2023 e depois dos eventos de 2024. Nós tínhamos aqui no estado o suporte, temos ainda, na verdade, dos radares da Força Aérea Brasileira, do Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Mas como o Pedro falou, nos momentos que nós mais precisamos, em alguns momentos esses radares estavam inoperantes ou com dado indisponível para a nossa equipe técnica, o que dificultou assim, muito a questão daquele acompanhamento nowcasting das condições meteorológicas do estado. E se nós observarmos na região metropolitana, aqui em Porto Alegre, região metropolitana, onde temos a maior densidade demográfica do estado, carecíamos do melhor monitoramento. Em razão disso, nós decidimos fazer esta contratação. Voltando ali para os nossos 3 eixos, então, do Programa Estadual para a Gestão Integrada de Riscos e Dados, que foi apresentado ao governador Eduardo Leite. O primeiro dele, nós falávamos em reforço técnico, reforço de equipe. Nós conseguimos ainda, em 2024, em agosto de 2024, aprovar na Assembleia Legislativa do Estado, por unanimidade, a criação de novos 102 cargos para a Defesa Civil do Estado. Paralelo a isso, a Secretaria do Planejamento, Governança e Gestão, ela lança um edital de uma contratação integrada de temporários, onde nós apresentamos um número para a secretária Dani Calazans, de que nós precisávamos de 45 técnicos de diversas áreas do conhecimento para integrar o corpo técnico da Defesa Civil. Nós tínhamos e ainda temos a equipe contratada, uma empresa contratada, está aqui o Pedro conosco, de hidrólogos e meteorologistas, mas nós precisávamos de outras áreas para dar suporte às nossas equipes. E recebemos 45 profissionais, hidrólogos, meteorologistas, geólogos, geoprocessadores, engenheiros civis, arquitetos, que mais, Ana Maria? Me ajuda?
estatísticos, enfim, uma equipe que nós não tínhamos. Só que esses profissionais, eles começam a chegar, em razão da lei do regime, em razão do regime de recuperação fiscal, a partir de janeiro de 2025. Hoje, nós temos, na Defesa Civil do Estado, uma equipe quase 5 vezes maiores que aquela que nós enfrentamos os maiores desastres da história. Hoje nós temos em média 170 e com fôlego para chegar aí a 180, 190 profissionais. 22 minutos, tem que correr aqui. No que diz respeito sobre esse corpo técnico, passar rapidamente, nós estávamos organizados em 4 divisões. Hoje nós estamos organizados em 6 departamentos, em razão deste aumento de efetivo, né, de incremento do corpo técnico. Nós éramos 9 coordenadorias regionais, hoje nós temos 10 coordenadorias regionais, abrimos a 10ª coordenadoria na região do litoral e temos todo aquele suporte daquela assessoria técnica que está distribuída não só nos nossos departamentos, mas como em algumas coordenadorias regionais de proteção e defesa civil. O que isso significa dizer na prática? Significa dizer na prática que se até dezembro de 2024 nós tínhamos dois militares estaduais, ou policiais militares, ou bombeiros militares, para prestar o suporte técnico aos municípios, cada regional aí com pelo menos 65, 70, 75 municípios, hoje nós temos em cada regional 4 vezes mais que isso, 7, 8, 9 militares estaduais e o suporte daqueles meteorologistas, daqueles técnicos. Nós temos um departamento de gestão de desastres que possui lá 8, 10 militares e técnicos que no momento do desastre aproximam lá para dar suporte no primeiro momento aos nossos regionais, num segundo momento aos prefeitos municipais, porque a gente faz questão que a gestão do desastre ela fique na mão do município. Mas o prefeito tem que ter a tranquilidade de saber que se em algum momento extrapolar a sua capacidade, nós estamos ali, com os nossos regionais, com as suas equipes, com o nosso departamento de gestão de desastres. E nós vimos isso recentemente. Trago aqui o desastre granizo que nós tivemos em Erechim, acho que foi em novembro do ano passado, tivemos aquele evento em Flores da Cunha, que nós estávamos lá. Hoje, a Defesa Civil, quando chega com os regionais, que são 6, 8 pessoas, com o Departamento de Gestão de Desastres, que são mais 8, 10 pessoas, com os nossos técnicos, se eventualmente precisar fazer algum laudo, ou fazer algum diagnóstico de uma residência que precisa ser interditada, nós estamos lá com técnicos para dar esse suporte, fazer um relatório diagnóstico para que o prefeito adote condutas a partir deste documento, ou seja, já é uma outra realidade de proteção e defesa civil no que diz respeito a efetivo. Conseguimos, no apagar das luzes de 2024 ainda, aprovamos também por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado, no dia 17 de dezembro, a Lei Complementar 16.263, que trata da nossa política estadual de proteção e defesa civil, que traz conceitos básicos em proteção e defesa civil, diretrizes, princípios, objetivos e especialmente os seus instrumentos, que solidificam, que são o alicerce dessa política estadual, reorganizando o sistema estadual de proteção e defesa civil, traz uma plataforma estadual de gestão integrada de risco de desastre que nós vamos compartilhar com os municípios. Ela traz o plano estadual de proteção e defesa civil, e não sei se algum dos senhores ou das senhoras tiveram a oportunidade de acompanhar. Semana passada nós assinamos o contrato com o INCLEI, que é um instituto renomado, para que nos ajude na construção deste plano estadual, porque nós estávamos dependentes do lançamento do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. O governo federal lança em novembro ou dezembro do ano passado o seu plano nacional. Semana passada nós assinamos o contrato, então, para que nós elaborássemos o nosso plano estadual. Temos, a partir de dezembro do ano passado, 2 anos para isso. É isso, né, Ana Maria? Traz também, nessa política, os planos de contingência dos municípios. Ontem iniciamos uma capacitação os municípios da região metropolitana, aqui de Porto Alegre. Seriam 72 municípios, o curso foi aberto para todos. Infelizmente,
31 inscritos e 27 ou 28 que efetivamente estão presentes nessa capacitação. Defesa Civil do Estado sempre vai abrir espaço para os municípios, sempre serão chamados. Foram várias capacitações que nós já fizemos de 2024 para cá. Gostaríamos que a adesão lá fosse maior, né? Mas não vamos desistir, né, Ana Maria? Vamos sempre estar motivando, incentivando, fazendo capacitações, trazendo os municípios do nosso lado, porque o grande protagonista do sistema de proteção e defesa civil é o município, então nós precisamos fortalecer os municípios. E até para fortalecer esses municípios, também na semana passada, nós anunciamos a entrega, que em breve estaremos entregando a 73 dos 95 municípios que foram impactados pela calamidade pública em 2024, 73 serão contemplados com kits operacionais que nós chamamos, que é uma viatura picape, um gerador de energia, rádios de comunicação. Por quê? Porque os municípios do desastre precisam ter mobilidade. Nós observamos que muitas vezes não se tinha mobilidade. Nós precisamos ter condições de manter pelo menos um prédio público com energia elétrica para que a gente consiga instalar eventualmente um gabinete integrado de gestão da crise, né, usando a ferramenta do sistema de comando de incidentes e especialmente comunicação. Tudo isso são dificuldades, foram dificuldades que todos nós enfrentamos, seja em 2023 no Vale do Taquari ou 2024 praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Este ano nós lançamos o decreto que regulamenta esse sistema estadual. Vou agilizar aqui porque meu tempo já está acabando, e a partir da política estadual, do decreto que regulamenta esta política estadual, nós estamos desenvolvendo uma nova governança para o gerenciamento de incidentes, reformulando, remodelando o nosso Conselho Estadual, que eram representantes das secretarias de Estado. Hoje esse Conselho ele passa a ser composto pelos próprios secretários de Estado. Criamos o Gabinete Integrado de Gerenciamento de Desastre, que é o gabinete de crise, que vai utilizar a ferramenta de comando de incidentes para fazer a gestão desses desastres. E nós, dentro dessa política, nós criamos a figura das setoriais de gestão de riscos e desastres dentro de cada secretaria. Hoje, cada secretaria do Estado deve ter a sua setorial de gestão de riscos e desastres. Tá? Nós não podemos nos conhecer no momento da crise. Nós temos que trabalhar isso aí de forma antecipada. Tá? Então, quando essa política ela fala em integração, realmente nós estamos buscando integrar todos esses atores, não só no momento do desastre, de forma antecipada, e por isso que eu reafirmo o nosso interesse, a nossa vontade de ter os comitês de bacias também junto ao nosso lado, Ana Maria, integrando uma câmara temática que é viabilizada a partir desta política. Obviamente que nós precisaremos capacitar todos esses atores que nós estamos chamando para dentro dessa governança do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, e estamos viabilizando essa uniformidade no trivial, às vezes na comunicação, nos conceitos. Estamos proporcionando através, então, de capacitações este nivelamento. Sobre os projetos estruturantes, que foi o último eixo lá do nosso Programa Estadual de Gestão Integrada, que foi apresentado ao governador Eduardo Leite. Apresentamos, no primeiro momento, um portfólio de 5 projetos, de rede de radares, estações hidrometeorológicas, de uma nova modelagem, do novo modelo hidrológico, da questão da topografia e da batimetria. Em consenso com a Secretaria da Reconstrução Gaúcha e com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, 2 desses projetos, que nascem dentro da Defesa Civil, eles foram tocados pela Secretaria do Meio Ambiente, que é a da batimetria e a da topografia. Mas falando sobre os nossos projetos, o primeiro contrato que nós assinamos em 2025, agora estou tentando buscar da memória o mês, fui traído pela memória, Ana Maria. Em maio de 25, nós assinamos então um contrato, como foi dito pelo Pedro. Pior coisa que nos aconteceu nesses desastres foi ficar sem informação, sem o dado. Porque, por uma série de motivos, ou por falta de manutenção das estações, ou porque essas estações elas foram levadas pelas águas em razão da velocidade das águas, seja em 2023,
seja em 2024, seja porque alguns pontos do estado eles não tinham realmente um monitoramento. Tá? Então, nós fizemos essa contratação, né, de 130 estações, que nós sabemos que não vai resolver o problema, né, mas já nos dá uma condição muito melhor daquela que nós tivemos nos anos de 2023 e 2024. Essas estações, elas trazem esse conceito de missão crítica, porque elas, em tese, eu não quero descobrir isso, elas devem suportar esses eventos extremos. Né? Não quero descobrir isso porque eu nunca mais quero passar, e tenho certeza que nenhum de vocês quer passar por aquilo que nós enfrentamos em 2023 e 2024. E essas estações, elas possuem uma redundância, seja na alimentação, seja na emissão de dados, e nos atualiza o dado para este monitoramento em tempo real a cada 5 segundos e transmite a cada 15 segundos. Né? Quando a gente pensa assim, pô, mas foi 47 milhões, realmente é um produto diferente. Né? É um produto, primeiro, que deve suportar esses eventos extremos. Né? E não são, elas inicialmente eram estações, eram quantas hidrológicas e quanto meteorológicas? 17 hidrometeorológicas, e a empresa, por entender o conceito, né, do que nós queríamos, onde nós queríamos chegar, ela entrega 130 estações hidrometeorológicas. Então, é um grande avanço, talvez foi o segundo grande avanço. Eu digo que o primeiro foi o aumento de efetivo, o segundo foi a política, as estações foi o primeiro contrato que nós assinamos. Conseguimos contratar e já temos dentro do nosso centro de monitoramento, a antiga sala de situação de Estado, hoje centro de monitoramento da Defesa Civil, uma equipe, além da equipe que faz o monitoramento hidrometeorológico, que é a equipe da Climatempo, temos uma equipe que foi contratada para trabalhar a modelagem hidrológica e hidrodinâmica em 60 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Os municípios que sofrem de forma recorrente com essas inundações. Hoje nós temos uma equipe 24/7 olhando para esses 60 municípios. Hoje, a grande angústia dos municípios não é mais saber tendência de elevação e declínio de determinados trechos de rios. Hoje as pessoas querem saber se a água vai chegar na porta da casa dela. E não só se a água vai chegar na porta da casa dela. Quanto ela vai subir? Ela vai precisar subir geladeira, fogão, sofá? Ou ela vai precisar sair de casa? Então, a nossa expectativa, depois desse modelo estar 100% calibrado, depois das estações estarem todas 130 estações instaladas, e acho que no final desse mês nós concluímos, semana passada eram 125 das 130, no final do mês nós esperamos que as 130 já estejam instaladas. A nossa expectativa é que a gente consiga levar a melhor informação para essas comunidades que sofrem com essas inundações a partir da contratação deste modelo hidrológico e hidrodinâmico. Rede de radares do Estado. Eu falei, o Pedro falou, da falta de informação no momento que nós mais precisamos. Nós ficarmos reféns das informações, no caso da Força Aérea Brasileira, do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Nós vimos a necessidade do Estado, a partir da boa prática que nós tivemos com o primeiro radar que foi instalado, o radar de banda C, que em tese deveria ter um raio de vigilância de 150 km para as tempestades severas. Ele enxerga o centro do estado, está indo para além desses 150 km. Ele enxerga o sul da Lagoa dos Patos, parte da região da Serra. Mas nós não podíamos parar por aí. Nós realmente temos que fazer proteção das pessoas. Então decidimos que o Estado deveria ter a sua própria rede de radares e fizemos esse contrato, assinamos ele na semana passada, tem uns 10 dias, da contratação de 3 radares banda S. Radares que possuem um raio de vigilância para tempestades severas de pelo menos 400 km. Eu desafio se algum estado, no médio prazo, terá a rede de radares que o Rio Grande do Sul terá a partir de julho do próximo ano. Temos que procurar. Eu tive a oportunidade, e alguns dos meus colegas aqui da Defesa Civil também tiveram a oportunidade, de acompanhar o governador Eduardo Leite em algumas missões para que nós buscássemos os melhores modelos. Estivemos nos Estados Unidos,
para conhecer o centro de emergências da Flórida, fomos a Atlanta, Houston, a Holanda, a Suíça, o Japão, China, enfim. Foram vários olhares para que nós chegássemos no melhor modelo. E eu tenho certeza, tá, que nós estaremos aí na vanguarda no que diz respeito ao monitoramento do Estado do Rio Grande do Sul a partir dessas contratações, seja das estações, seja da manutenção que outras secretarias estão fazendo da rede já existente, seja a partir da aquisição desses radares. Como eu falei, ainda temos em andamento, né, a contratação através da Secretaria do Meio Ambiente, né, da atualização da topografia de todo o Estado do Rio Grande do Sul. O governo federal também está fazendo esse levantamento, então nós separamos, né, naquilo que o governo federal está contratando, o Estado faz a contratação daquela região que não é contemplada por este contrato do governo federal. Bem como da batimetria, né, também é um contrato que está em andamento pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente. 5 minutos. Estou no final, ainda bem. Semana passada, né, assinamos então o contrato do nosso Centro Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Desastres, que ficará ali na Avenida Ipiranga, no antigo terreno da antiga Companhia Estadual de Energia Elétrica, da CE, onde nós teremos também o nosso centro de logística, que temos a licitação do centro agora no dia 10 de abril. E pretendemos, até o final do mês de abril, lançar o edital de pelo menos 4 destes 9 centros regionais de proteção e defesa civil. E onde serão esses 4 centros? Nós vamos ter centros nas 9 regionais, mas nós faremos em 2 lotes. O primeiro, de 4 que nós tratamos como prioritários, que foi o Caminho das Águas, no centro do estado, em Santa Maria, na região dos Vales, em Lajeado, na região da Serra, em Caxias do Sul, e na região sul do estado, em Pelotas. Tá? Como eu falei para os senhores e para as senhoras, nós que, infelizmente, vivemos esses grandes desastres, mas tivemos a oportunidade de participar da construção, talvez não para nós que estamos aqui, porque este ano é um ano de eleição, e eleição pode acontecer de tudo, né? Mas o nosso compromisso com este órgão estadual de proteção e defesa civil é trabalhar muito, dia, noite, o tempo que for necessário, para deixar para aquelas pessoas que eventualmente venham nos substituir a melhor estrutura. Deixar para o povo gaúcho a melhor estrutura. Algo que nós não tivemos. Como eu falei lá no início, aqui não é choro, é porque a realidade daquele momento não exigia que se tivesse uma equipe maior, talvez não exigisse que se tivesse tudo aquilo que nós estamos investindo hoje. Mas nós temos a certeza, a tranquilidade de que no momento que nós formos eventualmente entregar a chave dessa estrutura para novas pessoas, elas terão as condições de trabalho que nós não tivemos. Pessoal, de forma muito rápida, 40 minutos, extrapolei o nosso tempo aqui. Quero dizer da alegria novamente de estar aqui apresentando um pouco para vocês da nossa realidade, de onde partimos, do que nós passamos, onde nós estamos e onde nós queremos chegar. E reafirmo aqui, presidente, as portas da Defesa Civil do Estado, elas estão abertas. Essa política, ela traz esse conceito de integração e nós já fizemos sucessivos movimentos, trazendo universidade, academia, trazendo pessoas, técnicos, profissionais, cientistas, e seria um prazer tê-los também conosco dentro da nossa estrutura. Muito obrigado a todos, né, e fico à disposição para eventuais questionamentos. Nós temos, a partir de agora, 10 minutos, que é o tempo que o coronel pode ficar aqui com a gente. Nós vamos abrir inscrições, na hora que der os 10 minutos, cortou, não adianta pedir mais, que ele vai sair, que ele tem que ir embora, ok? Primeiro é o Vinagre, Maribondo. Ana Maria, aqui para o meu lado agora. Eu só guardo essa notícia boa. Pedro. Alô. Bom dia. Sou Maribondo Vinagre, presidente do Bacia Hidrográfico do Rio Pitbull, em Riga Norte, e presidente do Fórum Potiguar, desse Bacia Hidrográfico do Rio Grande do Norte.
Coronel Luciano, né? Parabéns. Nós vimos pela televisão, né, pelos jornais, a atuação de todos os órgãos da USP, tá? E entra a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, ela é coordenada pela Polícia Militar. Onde é que ela integra com o Corpo Bombeiro Militar? Ou está todo mundo junto? Esse é o primeiro. Segundo, quais as colaborações e atuações do CREA Rio Grande do Sul nas suas diversas câmaras especializadas em toda a engenharia, geologia, agronomia e geociências? Terceiro, qual a colaboração técnica e financeira a Petrobras, a sua refap, Mariló, por favor, não seja sério, é uma pergunta só por pessoa, senão você vai ter... É uma pergunta só. Tá? Então, agora, dos seus municípios de Canoa e adjacência. E a subestação elétrica, que fica saída aqui para a RS 20, ela foi alagada, ela ficou desativada. Muito obrigado. Obrigado, Dani Gomes. Perfeito, vamos lá. O senhor falou que a Defesa Civil do Estado ela é coordenada pela Polícia Militar. Não é bem assim, tá? A Defesa Civil do Estado, ela é uma das subchefias da Casa Militar do Estado, que é um órgão que integra a Governadoria do Estado. O Coronel Boeira, que é um policial militar, ele é o chefe da Casa Militar, que tem 3 subchefias. Tem uma subchefia de operações administrativa e uma subchefia de proteção e defesa civil. Subchefia de operações cuida da segurança do governador, vice-governador, dos palácios governamentais, dos familiares dessas autoridades. A subchefia administrativa faz a gestão do orçamento da Casa Militar, gestão dos recursos humanos, gestão da frota, gestão dos recursos materiais, e a subchefia de proteção e defesa civil é a que cuida da defesa civil do Estado. Mas nós temos que pensar a defesa civil não como vinculada à polícia militar ou corpo de bombeiros militares. Nós temos que pensar a proteção e defesa civil como um sistema. Como um sistema de proteção e defesa civil que integra vários atores. Né? E dentro desse sistema de proteção e defesa civil, nós temos lá o corpo de bombeiros que atua numa das fases do ciclo de proteção e defesa civil. Proteção e defesa civil vai para além da resposta. Proteção e defesa civil é prevenção, mitigação, preparação, resposta, reconstrução. Na resposta, corpo de bombeiros. Nós temos no Brasil, e eu entendo a sua pergunta, diversos modelos de como é o sistema de proteção e defesa civil. O governador do Estado ele anuncia, semana passada, num balanço de prestação de contas do Plano Rio Grande, que vai encaminhar à Assembleia Legislativa do Estado, nos próximos dias, a proposta de criação da Secretaria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Né? Quando nós falamos no órgão de proteção e defesa civil, este órgão de proteção e defesa civil, que somos nós estamos no centro desse sistema, fazendo a articulação com todos os outros atores, inclusive com o Corpo de Bombeiros, que está lá na resposta. Mas tem estados onde a defesa civil ela está dentro do Corpo de Bombeiros. Nós respeitamos esse modelo, em que pese, particularmente, eu entendo que não é o melhor modelo, né, porque a defesa civil não é só resposta, né, defesa civil é resposta, é prevenção, é preparação, é mitigação, é reconstrução, né, e nós, hoje aqui no Estado, temos um modelo muito parecido com os estados de São Paulo e de Minas Gerais, mas o governador Eduardo Leite entendeu de nós darmos um passo adiante a partir de agora com a criação da Secretaria Estadual de Proteção e Defesa Civil, que em breve deve estar indo o projeto para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. A sua pergunta foi, segunda pergunta, do CREA. A CREA e a Petrobras. Né? Sobre a Petrobras, a Defesa Civil do Estado não tem assim nós fomos parceiros no momento do desastre, a Petrobras nos ajudou muito, né, na resposta ali, mas hoje assim não existe assim uma relação muito próxima, né, com a Petrobras. Né? E quanto ao CREA também tivemos juntos em algumas temáticas, né,
especialmente no momento do desastre, foram vários atores ali reunidos, e nós queremos trazer, a partir da Política Estadual de Proteção e Defesa Civil, né, através dessas câmeras temáticas, também resgatar esses contatos, como temos interesse aqui com o Comitê de Bacias, também com o CREA, e todas aquelas instituições que quiserem se aproximar da estrutura de proteção e defesa civil através de diversas temáticas que nós trabalharemos junto a essas câmaras. Pessoal, nós vamos pedir, por favor, que vocês sejam breves, façam a pergunta no máximo em 1 minuto, para que a gente tenha a oportunidade de mais gente falar, ok? O Wellington Eliazar, coordenador do FECOL de Fernando. Eu vivenciei essa situação que vocês vivenciaram aqui de uma forma um pouco diferente. Eu moro em Recife 67. Em 75 nós tivemos um acheiro do Rio Capivari. A minha casa deu 12 metros de água. Perdi praticamente. E aprendemos com esses problemas. O governo do Estado, na época, fez a construção de 2 grandes barragens de contenção do rio. Isso amenizou 99% desse problema. Claro que cada estado tem suas nuances, né? E nós tivemos uma reunião em que o representante daqui deu depoimento. E emocionou todos. E eu parabenizo vocês, como também inundado fui pelo trabalho que vocês estão fazendo. Trabalho técnico. E assim funciona. Parabéns. Muito obrigado. Adriano. Bom dia a todos. Bom dia. Sou Adriana, da Baía de Guanabara, do Comitê da Baía de Guanabara. A gente fiquei surpresa da gente ver no plano de bacia da Sinos, do Comitê Sinos, a previsão já de incluir dentro do plano de bacia a expansão dos alertas, né, daqueles mecanismos de alerta. No Baía de Guanabara, a gente só agora temos grandes eventos climáticos na nossa região hidrográfica. A adaptação a essas enchentes é o que a gente tem visto hoje como o maior desafio na nossa região hidrográfica, né, principalmente no que se refere ao enfrentamento de grandes chuvas. E a gente passou a incluir, a gente está finalizando um produto que é o Plano de Gerenciamento de Risco da RH5, no qual, ao fim dessa contratação, a gente vai sentar, e já estamos fazendo isso com as defesas civis municipais, as regionais, né, porque a defesa civil tem que se fazer com bacia, né, vocês já aprenderam isso, né, antes até da gestão de recursos hídricos, que é adotada esse reporte. Que tipo de aporte pode ser feito no âmbito pelo Comitê de Bacia? Então, por exemplo, está sendo pedido por alguns municípios salas de risco, investimento de cerca de R$50 mil lá no nosso. Então, assim, eu acho que a gente tem muito a avançar nessa interlocução defesa civil comitê de bacia. A gente, infelizmente, só agora está fazendo isso no Baía de Guanabara, mas né, Paulinho, não sei se Paulinho está aqui, Paulinho Vera, né? É uma deliberação que foi feita no âmbito do Fórum Fluminense de apoiar que todos os comitês avancem nessa pauta, uma vez que é uma pauta de sobrevivência, né? Então, ter os recursos oriundos da cobrança pelo uso da água que vocês precisam, né, avançar aqui no Estado, já estão sendo utilizados para apoio nesse eixo. Inclusive, até achei essa ideia, já mandei aqui para a Defesa Civil do Estado, a inclusão de membros de comitê em algum tipo de sala de crise, que acho que é bastante interessante. Nós temos nós ainda não fizemos a reformulação do nosso Conselho Estadual de Proteção e Defesa Civil. Mas hoje esse conselho ele é composto por vários atores, né, que nós chamamos nas nossas reuniões preparatórias para esses eventos. Nós temos ali o nosso sistema de emissão de alertas hoje bem organizado. Vou passar para a Ana Maria responder aqui, eu vou dar um briefing, né? Onde na fase da preparação lá, nós reunimos através desse conselho vários atores, né, onde nós fizemos chegar lá na ponta todos esses avisos, todos esses alertas que são emitidos aqui pela Defesa Civil do Estado. Mas Ana, por favor.
Então, bom dia a todos. Adriana, o gestor no Estado do Rio Grande do Sul do recurso hídrico é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. A Defesa Civil, subsidiariamente, com relação no que se relaciona à gestão de riscos e desastres. Então, os recursos que são arrecadados pela outorga da água, como tu mencionou, eles são geridos pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Achei muito interessante a sugestão de alguma forma, esses recursos poderem ser utilizados também em apoio aos municípios. É uma coisa que a gente não tinha, porque o apoio, via de regra, para a gestão de desastres é feito pela Defesa Civil, mas foi uma boa ideia que tu me deu para a gente bater lá na porta da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e pedir. E aproveitando esse momento aqui, nós iniciamos e terminamos e concluímos alguns projetos no monitoramento hidrológico do Estado sem poder sentar com os nossos comitês de bacias. Então, eu quero deixar aqui um convite para que os comitês de bacia do Estado do Rio Grande do Sul nos visitem na Defesa Civil. A gente ainda não organizou a Câmara Temática, a lei é nova, mas teremos uma Câmara Temática especificamente para receber a todos os senhores ordinariamente, mas estamos à disposição. Alguns comitês já tentaram marcar conosco por um ou outro motivo, as agendas não casaram, mas a Defesa Civil está aberta. É muito importante tê-los conosco e a gente poder debater, dialogar e construir juntamente com os senhores que têm uma visão muito além da nossa no que se refere às peculiaridades de cada uma das suas bacias. Bom dia. Só um minutinho, por favor. Pessoal, eu infelizmente peço licença aqui para vocês. Eu tenho um outro compromisso me aguardando, né, então eu vou precisar me retirar. Mas fica conosco aqui a Ana Maria, Tenente Coronel Ana Maria, o Pedro, para responder todos os questionamentos. Tá? Só fazer um gancho aqui no que a Ana Maria falou. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, que vocês tivessem conhecido, aqueles que não tiveram a oportunidade, de ter conhecido a nossa realidade lá em dezembro de 2024, né, onde nós estávamos. Mas dá tempo ainda. Né? Reforço o convite da Ana Maria para irem lá na nossa estrutura, conhecerem onde nós estamos hoje, que já é muito melhor do que era em 2024, e que voltem lá à Defesa Civil do Estado em junho do ano que vem para ver aonde nós estaremos lá naquele momento. Porque as coisas elas estão acontecendo de forma muito rápida. E reafirmo aqui, é muito importante tê-los ao nosso lado, tá bom? Fico à disposição de todos os senhores e as senhoras, preciso me retirar e a Ana Maria segue aqui neste encontro. Um grande abraço a todos. Corrigiram o que a disciplina faz. Ele fez a apresentação e deixou com as perguntas. Teste som. Nós temos mais 5 minutos. Teste som. Depois nós temos um coffee break às 10h20, às 10h30 nós vamos entrar numa reunião remota com o Nelton Friedrich e com o Alexandre Salles. Bom dia, sou Átila, sou do Comitê de Bacias do Região Metropolitana de Fortaleza, do Estado do Ceará. Primeiramente, parabenizar pelo trabalho, pelas informações. A gente tem no Ceará a gente tem a FUNSEM, que eu acho que você deve conhecer, o órgão de meteorologia, as melhores tecnologias também do Brasil. Mas eu senti falta na apresentação que os planos de bacias de 2014 ele já havia uma previsão de desastres pelo excesso de chuvas que tinha aqui. Eu vejo que vocês têm investido muito em tecnologias em algumas áreas, mas eu senti falta da questão dos investimentos de estrutura física da cidade. Se caso hoje acontecesse uma chuva do mesmo tamanho, será que os danos seriam os mesmos ou esses danos seriam diminuídos pelas tecnologias que vocês têm investido? Porque eu senti falta da apresentação de investimentos de drenagem, de algo que sejam para escoar essa água, de dragar, alguma coisa que seja desse tipo. Se caso acontecesse uma chuva dos mesmos milímetros que aconteceu em 2024, as tragédias seriam as mesmas, maiores, iguais ou menores do que com os investimentos que vocês fizeram? Vamos por partes. São muitas perguntas numa só. Primeiro, né, a gente tem que preservar aqui a competência dos municípios. O sistema de proteção e defesa civil, ele funciona articulado. O Estado, por óbvio, nós estamos falando de uma república, não tem subordinação com a União
e os municípios, por consequência, não têm subordinação com o Estado. Então, a gente trabalha de modo cooperado. E está dando certo, o sistema nos ensina isso, né? Bom, aí depois você falou ali que sentiu falta na nossa apresentação, porque nós não somos os gestores hídricos, esses projetos, sim, o Estado está fazendo, mas eu não saberia te contextualizar muitos projetos nessa área. Inclusive nós tivemos o retorno de municípios dizendo que locais que eram alagados, né, que eram inundados com a chuva que nós tivemos no final do ano passado, já não tiveram mais extravasamento justamente por terem sido feito algum tipo de drenagem. Isso não, o senhor sabe, isso não se adequa para todos os corpos hídricos. Aí, obviamente, que tem todo um trabalho da ciência em cima disso, mas quem é o gestor hídrico do Estado é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Então, esses projetos não estão na nossa apresentação porque eles correm patrocinados pela SEMA. E aí é importante, talvez, a sugestão que também eles possam ser, num momento futuro aí do ano que vem, ou enfim, possam ser também chamados para fazer essa apresentação. Você não perguntou para eles, veio perguntar para mim, troca. É que é tanta coisa para falar, né, que passa, mas são projetos, e tem muitos feitos pelo Estado, muitos estão sendo feitos. Só terminar para responder ele. Então, assim, se chovesse o mesmo, uma pergunta, né? Se chovesse o mesmo, aconteceria as mesmas coisas? Possivelmente sim, em alguns locais. A gente tem problemas, para quem é daqui da região sabe, mas o Taquari, Caí, as cidades estão muito próximas em áreas alagadas. Então, o problema é zoneamento ambiental. O Estado, ali para Lajeado, Estrela, já está trabalhando nesse sentido, de fazer contrapartida para o município para fazer parques nessas regiões que são alagadas, inundadas, né, de forma mais recorrente. Então, nesses locais, talvez isso já não aconteça, mas a gente vai ter locais que isso, infelizmente, é um problema que o município deveria, talvez, retirar essas pessoas ali e que não tem o que fazer. A gente não consegue fazer uma obra, por exemplo, uma barragem. Cadê o é totalmente diferente. Então não dá também. E aí a gente tem as questões de dragagem em rios de menor porte, que isso tem algum sentido lógico até, então isso está sendo feito também. Então a gente o Estado está trabalhando para resolver esses problemas possíveis de ser resolvidos, mas a inundação ela vai ocorrer. Então depende das camadas. E aí no Porto Alegre, eu sei que o município está trabalhando para corrigir os problemas de contenção. E o que nós podemos dizer, falando na gestão de riscos e desastres nessa área, para finalizar, é que nós hoje somos possivelmente um dos únicos estados do país a ter uma contingência um plano de contingência nos seus 497 municípios. Nós tínhamos, até setembro de 2023, 60. Hoje nós temos 497. Ou seja, para aquilo, enquanto a gente não resolve a inundação urbana, a gente precisa ter minimamente planejado de que forma nós vamos atuar durante a ocorrência desses fenômenos. Então, comemoramos no último dia 13 de março o plano de contingência 497, porque ele é feito pelos municípios. E hoje, nós nesse trabalho cooperado conjuntamente com os entes municipais, concluímos o plano de contingência 497, de modo que 100% dos municípios gaúchos têm plano de contingência. Ok, Tenente, eu gostaria de pedir para a senhora, se for possível, só deixar um e-mail, porque as pessoas possam fazer